Bom, galera, estamos de novo juntos, né? Agora a gente vai começar a falar das contribuições especiais. Filhão, joga comigo essa nossa pirâmide aqui em cima para a galera. Eu vou trabalhar com vocês agora com o nosso vídeo. Aproxima mais a imagem de cá, fecha um pouquinho isso. Nós temos 5 tributos, correto? Impostos, taxas e contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Perfeito? Se você ainda não viu as minhas 2 aulas explicando as espécies tributárias, a evolução das teorias das espécies tributárias no tempo, tem 2 aulas feitas para você que estuda para concurso, para o exame da ordem em especial, gratuitas na Fórum TV. www.cursoforumtv.com. Entrou lá? Clica em OAB Super. Entrou? Clica lá em Dicas do PB e Aulas Free. Você vai achar 2 aulas explicando essa pirâmide. 2 aulas de 2 horas e meia, 3 horas, gratuitas para vocês, tá legal? Bom, olha só. Vem aqui comigo e vê quais são as contribuições especiais. As contribuições especiais são de 4 espécies, A, B, C, D. Né? Nós temos as contribuições sociais, que a gente vai, tira essa vinheta aí da tela, isso, que a gente vai subdividir em contribuições sociais de Seguridade Social e contribuições sociais gerais. Temos as contribuições profissionais, temos as contribuições de intervenção no domínio econômico e as contribuições de iluminação pública. Analisa, eu tenho no artigo 149 uma previsão de 3 espécies de contribuições para fins especiais. Em regra, a gente vai ver que a regra, o de união, a competência é somente da União. Fechei aqui a pizza federativa quanto aos outros entes. Em regra, só a União pode criar essas 3 espécies de contribuições do artigo 149. São as contribuições sociais, as contribuições profissionais e as contribuições de intervenção no domínio econômico. Tem uma exceção, a gente vai ver nos próximos vídeos, que é o caso da contribuição previdenciária para custeio de benefício do servidor público efetivo. Se houver regime próprio de previdência para o servidor, o RPPS, regime próprio de previdência social, nos estados, DF ou municípios. Então, vamos de novo. O artigo 149 fala de 3 espécies de contribuições para fins especiais. Contribuições especiais. 3 das 4 espécies estão no 149. São as contribuições sociais, contribuições profissionais e contribuições de intervenção no domínio econômico. Em regra, somente a União institui contribuições sociais, profissionais e as CIDES. Tem uma única exceção que a gente vai ver mais adiante. A contribuição previdenciária para custear o benefício, a aposentadoria, a pensão, o benefício do servidor público efetivo, se for criado o regime próprio de previdência do servidor efetivo no Estado, no DF, no município. Exemplo aqui do Rio de Janeiro, a Prev-Rio. Né? Então, seria uma exceção em que estados, DF e municípios poderiam criar a contribuição previdenciária para cobrar do próprio servidor público efetivo deles. Afora essa situação excepcional da contribuição previdenciária do servidor público efetivo, se o ente, Estado, DF, município fizerem um regime próprio de previdência, salvo essa exceção, em regra, somente a União institui contribuições sociais, profissionais e de intervenção no domínio econômico. Insta a esclarecer, veremos isso mais adiante com detalhamento nos próximos vídeos, que a contribuição previdenciária é uma espécie de contribuição social de Seguridade Social. Lembre-se, Seguridade Social, saúde, previdência e assistência, Seguridade Social. Contribuição previdenciária de servidor é uma contribuição previdenciária, é uma contribuição de seguridade, é uma contribuição social. Então, a União cria contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e profissionais. As 3 previstas no 149. Única ressalva à competência exclusiva da União é o caso citado da contribuição do servidor público efetivo, a previdenciária, se o ente fez o regime próprio. Ao lado do 149, vem o 149 dígito A. 149A, que foi um artigo incluso na Constituição, com a emenda 39, do final de 2002, 19 de dezembro de 2002, emenda 39, incluindo o artigo 149, dígito A, e autorizando a cobrança da contribuição de iluminação pública, a CIP, que fica na competência dos municípios e do Distrito Federal. Sai da regra do 149 e da competência exclusiva da União. Por motivos lógicos, coerentes, que veremos adiante, a CIP é um tributo de competência municipal e o Distrito Federal também usa, já que o Distrito Federal não é subdividido em municípios. Né? Então, a gente vai ter aqui um videozinho só para falar da CIP. Vamos ter 1 ou 2 vídeos só para falar da CID. Um vídeo só para falar de contribuições profissionais e, em especial, a polêmica questão que o STJ vem com a jurisprudência aí consolidada, que a contribuição da OAB não é tributo. O STJ negando a natureza tributária para a contribuição da OAB, a que os advogados pagam, a anuidade do advogado, é a única contribuição profissional que não seria tributo. E a gente vai analisar os efeitos disso, não se poder usar a execução fiscal, né, a prescrição não ser a do CTN de 5 anos, se é de 10 anos do Código Civil, enfim. E vamos ter alguns videozinhos para falarmos de contribuições sociais. Bom,
Linhas gerais para esse primeiro vídeo, que eu quero te dizer então. Nós temos 4 espécies de contribuições para fins especiais. O que é a contribuição especial, gente? O que é a contribuição especial? Um tributo que nem todos os países do mundo adotam. Tem países, quem estuda tributário sabe disso, né, que usam até hoje, olha a pirâmide aqui para mim, a teoria tripartida, é só o cume e o meio da pirâmide. Não tem essa base. Tem países que até hoje vivem de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Se você abrir o seu CTN, escrito em 1966, olha o artigo 5º do CTN. Tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Na metade do século passado, alguns países migraram, transcenderam para buscarem os tributos especiais, os tributos modernos, da terceira geração das espécies tributárias, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Objetivamente, o que são contribuições especiais, tributos que alguns países, é o caso do Brasil, adotam. Gente, no fundo, é como se fossem impostos. A alma, a essência, a estrutura é de imposto. O governo cobra, em regra a União, o governo federal, como se fosse um imposto. Impõe unilateralmente, não se vincula a uma conta-prestação, impõe sobre um fato que, em regra, é um fato revelador de capacidade contributiva. O contribuinte, o cidadão, revela uma riqueza. Exemplo, a contribuição social de seguridade social sobre o faturamento, a COFINS, contribuição que financia a seguridade. COFINS, faturamento. A empresa está faturando, está demonstrando riqueza. Contribuição social sobre o lucro líquido, a CSSL, também chamada CSLL, tanto faz, lucro líquido, LL, né? Sobre lucro, contribuição social sobre lucro, CSSL, o fato gerador, oferir lucro, né? CID, que incide sobre combustíveis, fato gerador, vender combustível, poder econômico, né? CIP, contribuição para custear a rede de iluminação pública nas ruas, fato gerador, consumir energia elétrica. Então, as contribuições especiais são tributos que incidem, em regra, sobre situações reveladoras de riqueza, de capacidade contributiva. A União vem, salva a CIP, que são os municípios, né? E o caso da contribuição previdenciária do servidor público efetivo, quando há regime próprio, que é o Estado, o DF e o município cobram, salva essas exceções, vem a União e impõe. É como se fosse imposto. A tributação ela é unilateral, a relação jurídica é unilateral. O governo não se vincula a nada em troca, simplesmente impõe a quem revelou a capacidade contributiva e vai tirar um X% daquela riqueza. Arrecador, a diferença da contribuição especial para o imposto é uma só. É que a contribuição especial, quando ela é cobrada, a receita que é gerada nesse ato de tributação, essa receita, quando entra nos cofres públicos, em regra, cofres federais, ela não entra livre para o governante escolher como usar. Não existe nas contribuições especiais aquela característica mater dos impostos, da liberdade distributiva dos recursos. Ainda que limitada, que relativizada por normas de responsabilidade fiscal, existe uma liberdade distributiva da receita arrecadada com impostos. E isso não existe nas contribuições especiais. Quando a gente estuda os impostos, a receita arrecadada com a cobrança de impostos, ela não está pré-determinada, pré-discriminada pela Constituição para onde ela vai. Não existe uma prévia afetação constitucional da receita nos impostos. É o oposto nas contribuições para fins especiais. Se eu cobro uma contribuição social, o dinheiro arrecadado está todo afetado para bancar as despesas do Estado Social. Se eu cobro uma contribuição de intervenção do domínio econômico, a receita arrecadada está vinculada, presa, afetada a custear uma atividade que a União desenvolve de intervenção do domínio econômico. Contribuição para custear a iluminação pública, CIP, a receita arrecadada está afetada para a iluminação pública. Então, as contribuições especiais, elas têm alma de imposto, têm essência de imposto, mas não são iguais aos impostos, tanto que eu mudo de nome. As contribuições especiais têm alma de imposto por quê? De novo, porque podem ser cobradas como se fosse imposto. É a mesma estrutura na relação jurídica obrigacional tributária. É uma relação jurídica unilateral. Ela não é contraprestacional. O governo não se obriga, não se vincula a dar a contraprestação para poder tributar. O governo não tem que dar algo específico, comutativamente, intuito persone, àquele sujeito passivo. Daí que a gente fala que, assim como os impostos, no cume da pirâmide, nas contribuições especiais, eu tenho tributos não vinculados. A expressão não vinculado quer dizer, é uma expressão que a gente usa para identificar que característica. O ente federativo, para tributar, não se vincula, não se obriga, não vinculado no sentido de não obrigado ao dever de dar uma contraprestação para aquele sujeito passivo que vai ser alvejado com a tributação. Não tem uma relação bilateral, comutativa, sinalagmática, contraprestacional, não. Então, contribuições especiais, assim como impostos. Assim como empréstimo compulsório também. Ao contrário das taxas e contribuições de melhoria. Contribuições especiais são tributos não vinculados, né? O cume e a base, para quem viu as aulas, primeira e terceira geração, tributos não afetados, não vinculados,
não vinculados à conta-prestação. Todavia, na base da pirâmide, a receita arrecadada está afetada para fins especiais, fins específicos, pré-determinados pelo constituinte. Enquanto no cume, nos impostos, a receita arrecadada entra livre e não afetada, é o governante quem vai escolher como distribuir. Claro que existe um limite nessa escolha, mas ele tem a liberdade para distribuir. Nos impostos, a receita é não afetada. Nos tributos especiais, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, a receita entra já afetada para fins pré-selecionados pela Constituição. É por isso que no dia a dia, no bate-papo do dia a dia, né, no bate-papo acadêmico, forense, fiscal, tributário, a gente diz que são nada mais do que os impostos de receita afetada. Os impostos modernos da terceira geração dos tributos, em que a receita arrecadada é pré-afetada pela Constituição para um fim pré-selecionado e expressamente previsto na Constituição. Então, isso são contribuições especiais. São tributos que injetam recursos em fins especiais pré-selecionados pelo Constituinte. Qual é a diferença da contribuição especial para o empréstimo compulsório? O perfil desses fins. Como vocês viram nos vídeos anteriores, os empréstimos compulsórios, a receita por eles gerada é uma receita afetada para três fins, de três fins emergenciais, eventuais, raros, imprevisíveis. Né? O empréstimo compulsório leva uma receita para guerra externa, calamidade pública, investimento público urgente de relevante interesse nacional. Esses fins para os quais o Constituinte designou essa possibilidade de se injetar recursos captados através de empréstimo compulsório, esses fins, guerra, calamidade, investimento público urgente, são fins gravados por uma característica própria, idêntica entre si, que é oposto ao que eu vejo na contribuição especial, nos fins da contribuição especial. Os fins para os quais vai o dinheiro do empréstimo compulsório são fins emergenciais. Guerra, calamidade, investimento urgente, imprevisíveis, indesejosos. Ninguém quer estar numa situação dessa. Aqui não. Aqui são 4 fins básicos, ordinários do dia a dia, previsíveis, programáveis, conhecidos e importantes. Bancar as despesas diárias do Estado Social, educação, saúde, moradia, alimentação, alimentos, assistência aos miseráveis, previdência social, né? Os 11 direitos sociais exemplificados no artigo 6º da Constituição. Né? Estado social, Estado que desenvolve políticas públicas para concretizar direitos sociais. Da ordem social constitucional, título 8 da Constituição, 193 e seguinte. Então, eu vou ter contribuições sociais como contribuições que levam a receita para um fim do dia a dia, ordinário, previsível, básico. O perfil é o oposto dos fins emergenciais dos empréstimos compulsórios. Intervenções no domínio econômico, que a União faz permanentemente. Manutenção dos conselhos profissionais das entidades de classe. E a iluminação pública, algo permanente nas ruas, que 24 horas é fornecido, a nível de urbanismo, de segurança, etc. Então, o fim para o qual é afetado o dinheiro com contribuições especiais é um fim básico, previsível. É o oposto do perfil do fim para o qual vai o dinheiro do empréstimo compulsório. Essa é a diferença nuclear entre esses tributos. A segunda diferença é óbvia. Aí não é só do empréstimo compulsório para a contribuição especial. É do empréstimo compulsório para qualquer tributo. Empréstimo compulsório é um tributo restituível, ressarcível. O que você paga, você tem direito a ter um valor proporcional, idêntico, corrigido, atualizado, devolvido. É um tributo que gera um direito de ressarcibilidade, o que não ocorre na contribuição especial. Né? Então, contribuições especiais e empréstimos compulsórios são, aspas, por favor, aspas, impostos de receita afetada. São 7 fins selecionados pelo Constituinte. 3 fins emergenciais, 4 fins do dia a dia. Para esses 7 fins especiais, é possível usar os tributos da terceira geração. Primeira geração, segunda, terceira, da base da pirâmide. Empréstimos compulsórios para 3 fins dos 7, os fins emergenciais, ensejando o direito de restituição, e contribuições especiais para 1 de 4 fins, A, B, C, D, fins ordinários e básicos do dia a dia. Isso são contribuições especiais. Meu povo, nos próximos vídeos, eu vou começar a falar com vocês cautelosamente sobre essas contribuições especiais para a sua prova. Vou passar pelos principais dispositivos na Constituição, parágrafos, incisos, alíneas, e lhe dar alguns macetes, alguns casos controvertidos na jurisprudência, algumas questões que sempre são trabalhadas em provas de concurso e podem cair no seu exame da ordem. A gente vai se vendo aqui na Fórum TV, continua assistindo meus vídeos, estuda junto comigo, né? Aprende tributário, aprende, vê que essa matéria é uma matéria fácil, perde o medo, toma paixão por isso. Olha, eu brinco sempre com todo mundo, tá? Eu tenho certeza que você não quer, talvez você não queira, ser empregado sua vida inteira. E ainda que você queira, pode ser que você não consiga. Nem sempre você vai estar envolvido numa relação trabalhista, numa relação de emprego. Eu tenho certeza que você não quer, espero que pela tua boa fé, que eu presumo que você tem, você não vai ser um apenado, você não vai matar ninguém, praticar crime. Você, se Deus abençoar, nunca vai se envolver numa relação jurídico-penal com o Estado. Mas as relações tributárias, você sempre vai se envolver. Pode ser que você nunca crie uma empresa para ser empresário e ter uma relação empresarial, societária, nunca vire sócio. Pode ser que você nunca case para ter uma relação matrimonial. Né? Pode ser que você, ao morrer, não deixe patrimônio nem receba de seus pais para ter uma relação sucessória. Pode ser que você não adquira propriedade para ter relações sobre as coisas.
Mas a relação tributária existe 24 horas por dia, todos os dias de sua vida. Tá vendo um vídeo agora, não tá? Tem um computador aí? Pagou ICMS e IPI quando comprou, embutido no preço. Tá vestido? Pagou ICMS e IPI. Consome serviços no dia a dia? Paga ISS. Ofere renda? Vai pagar imposto de renda. Tem imóvel? Paga IPTU. Tem carro? Paga IPVA. Paga taxa todo ano. Você sempre vai praticar relação tributária com o Estado. É a única relação que eu posso lhe afirmar que ela sempre vai existir ao longo de toda a sua vida e com todas as pessoas vivas. Aprende a amar tributário. Quem conhece isso, ó, tem olho em terra de cego. Abre muitas portas. Confia nisso. Amo vocês, meus amigos. Vamos estudar até a nossa aprovação. Beijo nesse coração lindo aí.